Se você estiver no celular, clique nos 3 pontos que aparecem no canto superior do player e ative as notificações. Caso esteja no computador, clique na transmissão. Ao lado da página, clique na seta direita. Outra seta irá aparecer no canto superior. Clique e ative as notificações. Se já ativou, continue assistindo. Bom programa! Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. Estamos no ar com mais o nosso encontro semanal, o programa ABP TV, abordando o tema hoje, psicofobia, enfrentando o preconceito. O tema é interessantíssimo. Quem está aqui conosco, nos dando prazer aqui no nosso estúdio, é o diretor tesoureiro e presidente eleito da Associação Psiquiátrica da América Latina, APAL, diretor tesoureiro da ABP, Dr. Antônio Geraldo, e também lá do Rio de Janeiro, conexão direta com o Dr. Fernando Portela, médico psiquiátrico e matemático, especialista em psiquiatria pela ABP, AMB e CFM. Nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre esse tema. Põe no ar, Diego. A psicofobia é o preconceito contra os padecentes de transtornos e deficiências mentais. A campanha criada pela ABP visa combater este preconceito com a difusão de informações corretas para toda a sociedade, que se mobiliza durante todo o mês de abril em busca da conscientização sobre a doença mental, seus sintomas e tratamentos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 1 em cada 10 pessoas sofre de doença mental em todo o mundo, totalizando cerca de 720 milhões de pessoas. O Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia, dia 12 de abril, foi instituído pela ABP em alusão à data de nascimento do artista Chico Anísio, patrono da campanha. Chico Anísio, ator, comentarista, compositor, diretor, escritor, humorista, pintor, radialista, roteirista. Estamos falando de Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho, mundialmente conhecido como Chico Anísio. Cearense, nascido em 1931, teve em sua carreira 65 anos de estrada e 209 personagens na bagagem. Chico também é patrono da campanha da ABP contra a psicofobia, o preconceito contra os padecentes de transtornos e deficiências mentais. O Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia é celebrado no dia 12 de abril, data de nascimento do ilustre patrono da campanha, que conviveu com a depressão durante 24 anos. Em sua última entrevista concedida ao então presidente da ABP, o psiquiatra Antônio Geraldo da Silva, Chico Anísio falou sobre a importância do tratamento em sua vida. Nós vamos assistir agora alguns trechos da entrevista que o Dr. Antônio Geraldo fez com esse saudoso artista. Chico, eu só tenho a agradecer por você a oportunidade de estar aqui e de poder entrevistá-lo para acabarmos um pouco com o preconceito. Por favor, ter a chance de falar sobre isso, esse tema tão importante, num momento tão difícil para quem é sofredor desse mal, é uma satisfação para mim. O que eu puder fazer, se o que eu falar ajudar pessoas. Bem, eu sou suspeito porque eu tenho um psiquiatra há 24 anos. Psiquiatra. E se não fossem os remédios que a psiquiatria dá, a psicanálise não dá, só conversa, mas a psiquiatria dá o remédio. Se não fosse isso, eu não teria conseguido fazer 20... Foi importante para a sua produção. Ele é importante até hoje, porque esse remédio, a depressão é um quadro que só para com remédio e nunca mais solta esse remédio. Esse remédio é para sempre. Muda o remédio às vezes. A depressão volta, então vou parar com esse, vou te dar um outro, e dar um outro, e assim vai levando a vida. Sem o remédio é impossível. E eu sei que há uma infinidade de gente no país precisando desse remédio e
sem chance de chegar a ele, por falta de dinheiro, por falta de hospitais que ajudem, por falta de caridade. Até digo isso porque os que mais se levarem a sério isso, de dar o remédio, de facilitar com que o remédio chegue ao pobre. E o pobre tem que entender que depressão não é loucura. Aí o psiquiatra não significa que ele é doido. As pessoas acham isso. Psiquiatra não, psiquiatra ele não precisa de psiquiatra. Ele não é doido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Nada a ver. A depressão é uma coisa, a loucura é outra, completamente. Você então percebeu que o fato de usar o antidepressivo, ao invés de embotar sentimentos em você, em tirar as situações, ela mudou sua vida para melhor? Mas sem dúvida, acertou a minha vida. Foi importantíssimo. A importância da psiquiatria, no meu caso, é uma coisa, é vital como o ar que eu respiro, é uma coisa que, Deus, não sei o que falar. Ótima entrevista. Você também pode participar desse programa. Como eu disse no início, quem está aqui conosco, o doutor Antônio Geraldo da Silva, diretor tesoureiro da ABP e presidente eleito da Associação Psiquiátrica da América Latina, e lá direto do Rio de Janeiro, doutor Fernando Portela. Nós vamos conversar hoje sobre psicofobia enfrentando o preconceito. Você pode participar desse programa enviando a sua pergunta, o Diego vai lhe passar como. Agora, sempre que para participar é muito fácil. Basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Coloque o seu nome, o seu e-mail, diga se você é associado ou não da ABP e preencha com a sua mensagem. Participe dos debates ao vivo do programa ABP TV. É isso aí, 21 horas 10 minutos, estamos com 10 minutos de programa. Aproveite esse momento, compartilhe essa live, compartilhe essa transmissão ao vivo, que muita gente com certeza se interessa por esse tema. Psicofobia, enfrentando o preconceito. Vou dar meu primeiro boa noite ao doutor Antônio Geraldo, diretor tesoureiro da ABP. Boa noite, presidente. Boa noite, diretor. Doutor Antônio Geraldo, de onde surgiu a iniciativa de criação da campanha contra a psicofobia e o termo? Como esse termo foi criado? Na verdade, essa campanha, ela iniciou, né, Valdir? Boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui novamente, poder falar no mês de enfrentamento à psicofobia, falar dessa pessoa tão importante para nós que foi o Chico Anísio. O Chico Anísio, nessa entrevista, ele cobrou que pudéssemos mudar os nomes das doenças para que ficasse mais fácil para lidar com elas e, de repente, diminuir o preconceito. Então, seria, no caso, não chamar de esquizofrenia, mas de um outro nome, e vários outros nomes que nós temos na psiquiatria, e que ele achava que aquilo carregava já, pelo nome, um grande preconceito. Bom, quando ele deu essa ideia, ficou pairando, então, o pensamento, o que fazer, como fazer, e essa discussão continuou, até que nós, pensando dentro do conceito do que é da palavra, achamos que a melhor palavra que seria cunhada seria falar sobre psicofobia, que é o preconceito contra os padecentes de deficiências e transtornos mentais. Muito bem. A partir daí, não existia nada sobre isso na internet, não se encontrava nada, se jogasse sobre preconceito, parecia apenas estigma, mas não tinha um nome específico, igual xenofobia, igual homofobia. Então, com a chegada do nome psicofobia, nós temos hoje milhares, eu posso dizer que milhões de citações já que podemos encontrar para falar sobre isso. Então nós criamos dentro da BP, nós cunhamos isso dentro da BP e carregamos essa campanha e queremos que ela transcenda todos os muros. Isso foi acontecendo, né? Ela cresceu para a APAL, para a Associação Psiquiátrica da América Latina, então para os países da América Latina, e posteriormente também foi para outros países. Então, se pudéssemos mostrar todos os envolvimentos que nós já temos em várias partes do mundo, assim, nós já poderíamos mostrar
esse crescimento no Japão, na Inglaterra, Espanha e Portugal foi por onde entramos na Europa, e depois cresceu. Hoje o nome já é falado, inclusive, pelo presidente da Associação Mundial de Psiquiatria, em todos os congressos que ele vai pelo mundo afora. Foi o tema da abertura dele, das palavras que ele disse, o discurso dele na abertura do Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Então, a ideia é acabar com o estigma, é romper os estigmas, quebrar com toda e qualquer forma de preconceito. Mas, no nosso caso, voltado muito especificamente a esse preconceito que sofre os nossos pacientes que têm as doenças mentais. Muito obrigado, doutor Antônio Geraldo. Vamos convidar agora o doutor Fernando Portela, dar o nosso boa noite. Doutor Fernando Portela, ele está numa conexão por telefone direto do Rio de Janeiro. Boa noite, doutor Fernando. Boa noite. Em nome de toda a equipe da ABP, agradeço muito a sua participação voluntária nesta noite. E eu gostaria de saber, o preconceito ainda atrapalha a adesão ao tratamento dessas doenças, doutor Fernando? Sim, o preconceito às pessoas que padecem de um transtorno mental, infelizmente, ainda é uma coisa muito disseminada em nossa cultura, a ponto de fazer com que o próprio paciente se isole e não possa comunicar ou compartilhar as suas dificuldades e até mesmo buscar ajuda. É um problema, infelizmente, muito sério, né, que afeta muito, não somente a adesão ao tratamento, como principalmente a busca do tratamento. Tá? São pessoas que sofrem discriminação séria. Né? Esse é um grande problema, um dos grandes problemas. Doutor Fernando Portela, na sua visão, essa campanha tem mudado alguma coisa? Olha, essa campanha que foi idealizada e deflagrada e gerenciada pelo Antônio Geraldo, né, ela tem recebido uma grande atenção na mídia, inclusive que são pessoas com grande projeção midiática. Né. Isto tem, não tenha dúvida alguma, iniciado um movimento, né, de esclarecimento da população, né, uma coisa que também reforça a autoestima desses pacientes já tão baixa, né, encoraja-os de buscar ajuda, né, e também tem conscientizado, né, autoridades importantes, né, políticos, né, inclusive com formação, recentemente, com formação de comissões de vereadores em seus estados, de deputados, etc., que estão muito interessados na questão de como anda a política de saúde mental neste país. Né? Uma maior atenção, né, para a assistência dessas pessoas, desses padecentes, né, que estão desamparados e que agora é a grande esperança de que essa coisa mude. Essa é uma das grandes vantagens dessa campanha, né? E tem, aí justiça seja feita, né? Ela tem uma energia, né? A inteligência e a grande capacidade, interesse e motivação do nosso ilustre Antônio Geraldo, tomando a frente dessa luta. Doutor Fernando, e como intelectual, como o senhor enxerga a criação desse nome, psicofobia? Olha, essa é uma questão muito polêmica, não sei nem se é uma questão para a gente discutir aqui, entendeu? Mas o que importa disso tudo é que o nome pegou. Né? Hoje em dia as pessoas estão falando disso e virou uma marca desse movimento. Ok, muito obrigado. Eu vou passar agora para o doutor Antônio Geraldo para responder algumas perguntas que já chegaram aqui para a gente. A Sandra Neus, ela fez a pergunta através do nosso canal de linha direta no site da ABP. Ela pergunta, o que a ABP está fazendo para criminalizar a psicofobia, doutor? Muito bem, Sandra. Na verdade, nós atuamos em duas vertentes. Nós entramos através do Código Penal, do Código Civil. O senador Paulo Davim, ele fez uma emenda e essa emenda, ela entra junto exatamente com xenofobia,
com homofobia, e a intenção é para que as pessoas sejam educadas, que as pessoas aprendam a respeitar quem tem doença mental, para que parem de ter tanto preconceito e discriminalizar essas pessoas. Não pode ser assim. A discriminação, ela destrói vidas. Muitas pessoas não procuram o psiquiatra pelo medo. Tem medo de ir ao psiquiatra e de ser taxado de louco, de ser taxado que é um doente incurável, que não tem o que fazer, porque quem vai ao psiquiatra é louco, e aí não trata. Não trata, e o que vai acontecer? A doença o tempo vai passando, vai cronificando, vai ficando cada vez mais difícil, e isso pode levar à morte. E a gente sabe o quanto que nós perdemos de pessoas que cometem suicídio porque não trataram. Não tem porquê as pessoas cometerem o suicídio. Todos nós que lidamos com o doente mental, todos nós que lidamos, por exemplo, com o suicídio, sabemos que praticamente 100% de quem fala em suicídio, de quem tenta o suicídio, tem doença mental. E o preconceito, às vezes, é tão grande que inúmeras pessoas que lidam com essa questão, que ouvem as pessoas falando sobre isso, não indicam para ir para o psicólogo, para o psiquiatra, para pedir ajuda, para tratar. Isso é uma questão grave de preconceito. E esse preconceito está impregnado de várias maneiras. Imagina só para ver assim, nós temos que não aceitar e brigar. E isso entrou pela emenda do Código Civil. Nós fizemos também um projeto de lei. Esse projeto de lei já foi aprovado no Senado. Ele se encontra agora na Câmara dos Deputados para ser relatado por um deputado federal do Rio Grande do Sul, para vir a julgamento ou então numa decisão de líderes, para depois ir a sanção do presidente. Então, já caminhamos bastante e, além de fazer isso, nós estamos trabalhando diuturnamente contra o preconceito. É preciso o tempo inteiro falar sobre isso. Tudo que diferencia os doentes mentais para uma posição negativa, uma posição inferior, nós devemos combater, sempre. Então, a ideia não é pôr ninguém em cadeias. A ideia é ter uma função educativa, é que as pessoas aprendam a respeitar. Assim como aqui em Brasília, por exemplo, as pessoas aprenderam a respeitar faixa de pedestre. Por quê? Porque havia multa. Aí as pessoas param até hoje, as pessoas atravessam tranquilamente na faixa de pedestre. Nós queremos a mesma coisa, que parem de ter preconceito contra quem tem alguma doença mental. Isso é insuportável, não dá mais. Muito obrigado, doutor Antônio Geraldo. Eu vou fazer minha conexão de novo com o Rio de Janeiro, com o doutor Fernando Portela, para atender aqui a Patrícia Souza. Ela manda a seguinte pergunta, doutor Fernando. Boa noite, como lidar com as psicofobias em pacientes com esquizofrenia? Meu irmão tem a doença e sou da área de enfermagem. Olha, o esquizofrênico, ele certamente é um dos mais afetados pelo preconceito e pela discriminação, né? Pelo medo, né, que se espalha nesses filmes de suspense, terror, etc., que associa a imagem do esquizofrênico a pessoas violentas, as pessoas assim, o que não é a regra, né? Evidentemente, essas pessoas precisam muito de ajuda, né? E aí o preconceito prejudica demais, não somente na sociedade, especialmente a sociedade, né, que isola essas pessoas, né, que repele essas pessoas, né, mas como também por parte da família, que tenta esconder o problema e a pele do próprio doente, que não, muitas vezes está fora da realidade, não tem noção de que necessita de ajuda, né? E aí cria-se um problema circular tremendo, né? Ou seja, a questão toda aí envolve não somente a atenção da família e da sociedade, né? Como também dos serviços, né, de assistência a essas pessoas. Portanto, é um grande problema você assistir, você apoiar, você encaminhar, você ajudar essas pessoas. E eu falo em termos de sociedade, porque o preconceito está dentro da sociedade, né? E também é importante que se fale aqui também
esse preconceito está embutido também em certas ideologias que têm trazido muitas dificuldades para a assistência psiquiátrica, que é essa questão de dizer que a doença é mental, é uma questão social, não tem nada de real, etc., que só atrapalha, só prejudica e só faz aumentar a confusão. Portanto, a questão toda, no caso dessa pergunta, dessa pessoa, do seu irmão esquizofrênico, é muito importante que a família entenda o que ele tem, e conheça um pouco do mecanismo dessa doença, saiba como procurar ajuda, como proceder no processo de tratamento até a sua melhora, a sua estabilização, esclarecer também o próprio paciente, entendeu? E, certamente, esse é o primeiro caminho. Assim como esclarecer as pessoas, também é importante, quando a pessoa está bem, socializar ela, etc., porque são seres humanos com iguais direitos, que têm direitos, são protegidos por direitos humanos também, como qualquer um. Um grande problema na sociedade é o preconceito de todo tipo. Você tem o preconceito contra homossexuais, preconceito contra o negro, o nordestino, preconceito contra todo mundo, o estrangeiro, e principalmente os que mais sofrem são aqueles que têm menos capacidade de lutar e de reagir a essas coisas, que é justamente as pessoas que têm algum transtorno mental, que fazem com que elas fiquem, muitas vezes, inibidas e sem defesa nenhuma para poder garantir, reivindicar seus direitos. Muito obrigado, doutor Fernando. Aproveitar o doutor Antônio Geraldo aqui do meu lado para responder a Andréia Romani. Ela pergunta: quais os meios pelos quais nós, profissionais da saúde mental, podemos contribuir para a maior conscientização sobre essa questão, amenizando a psicofobia e os preconceitos? Muito bem. Todo o trabalho que fizermos para orientar pacientes e familiares, amigos, conhecidos, sobre as doenças mentais, ele vai ajudar a acabar com o preconceito. Nós não podemos ficar escondendo, nós não podemos ficar deixando de dar informações. Nós temos que desmistificar tudo que envolve as doenças mentais. Há algum tempo atrás, eu sempre dizia assim: o doente mental não é perigoso. E um dia, o professor Valentim Gentil, numa conversa comigo, falou para mim: Antônio Geraldo, será que o doente mental, será que essa frase está correta, né? O doente mental não é perigoso? E aí eu falei com ele: realmente você tem razão. O doente mental tratado não é perigoso. Então, esse é um outro detalhe que a gente precisa mostrar. Que assim, é preciso tratar os doentes mentais. Tratando, eles ficam iguaizinhos a todas as pessoas. E a maioria das doenças mentais, quer dizer, inclusive percentualmente, a maioria mesmo das doenças mentais, são de pessoas que não colocam risco, não deixam ninguém em risco, em nada. Para ter uma ideia, 96% das pessoas que cometem agressividade, que cometem violência, não são doentes mentais. E os doentes mentais, quando cometem, é porque não estão sob tratamento. Porque os doentes mentais tratados, eles não são perigosos. Mas eles sofrem muito mais violência do meio que os envolve do que, na verdade, faz violência com qualquer pessoa. Então, assim, precisa orientar, falar sobre a doença, não ter medo, discutir, mas é preciso informar antes. É preciso ter uma boa leitura, saber o que está falando, porque às vezes pequenas frases já são suficientes para poder discriminar, para poder fazer mal às pessoas que sofrem das doenças. Então, eu vejo em determinadas entrevistas, umas pessoas olharem e falam assim: TDAH não existe. Então, está dizendo que todas as pessoas que têm TDAH são o quê? Preguiçosas, falsas, desinteressadas, não são desatentas, mas são desinteressadas, está fazendo hora com a cara dos outros, não quer estudar, está de brincadeira com suas famílias. Preconceito puro. E essas pessoas vão sofrendo. Então, explicar: TDAH existe, por que existe, o que diferencia o TDAH das outras pessoas, que ninguém tem interesse de fazer mal, de
tem interesse nenhum de fazer mal, de deixar as pessoas ficarem mal, de as pessoas ficarem sem tratamento, porque o preconceito vai imperando, ou porque eu ouço qualquer coisa e vou repetindo. Então, trabalhar os seus estudos na área, aprender e sempre que tiver frente à situação, esclarecer, falar, esgotar o assunto. Isso é uma forma de ajudar. Se a gente pensar bem e for analisar, eu fico preocupado porque, para mim, os serviços hoje que foram feitos para atender os doentes mentais, eles discriminam os doentes. Por quê? Porque tem que ser num lugar separado, não pode ser no mesmo posto de saúde, onde tem atendimento para ginecologia, clínica médica, pediatria. Não, tem que ser um lugar separado, tem que ser num CAPS. Por que não pode ser no hospital geral? Por que não pode ser no ambulatório geral, junto com todas as especialidades médicas? Por que não pode ser em qualquer UBS? Por que não tem a equipe de saúde mental nas UBS, nos postos de saúde? Não, qualquer serviço que tenha atendimento da população, por que não tem a equipe de saúde mental? Nós somos as doenças mais prevalentes. Por que a gente não pode trabalhar conjuntamente? Porque o medo de estar junto com quem sofre de doença mental, ou até de quem trata de quem tem doença mental. Então, todo esse trabalho a gente tem que continuar fazendo, lutando, não aceitando esse isolamento, essa separação, esse descuidado que tem, né? Queixar sempre, reclamar das políticas públicas. Por exemplo, não tem medicamento para você comprar na farmácia popular que seja para tratar os doentes mentais, os psicotrópicos. Fizeram uma lista, colocaram na lista 1 ou 2 lá, mas eles nunca chegaram nas farmácias populares. Eu sempre pergunto nas farmácias. Tem tais e tais e tais medicamentos que eu sei que está na lista? Não, está na renda, mas não tem. Nunca chegou aqui na nossa farmácia. Isso é uma forma de preconceito. O que é que a gente tem que fazer? Denunciar, denunciar. Não parar de denunciar. Tem oportunidade, denuncia. Uma hora nós vamos virar esse jogo. Precisa virar, porque as pessoas estão morrendo, estão sofrendo, cronificando, tendo migração de classe social para baixo, porque tem doença mental e não trata adequadamente. Obrigado, doutor Antônio Geraldo. Chamar agora a conexão com o doutor Fernando Portela para atender aqui ao Daniel Ribeiro, que também foi feita a pergunta através do site da ABP. Daniel Ribeiro pergunta: o fato de que as antigas tribos indígenas e outros grupos da sociedade medieval matavam as crianças que nasciam com algum problema mental reconhecível na hora do parto, isso já era psicofobia, doutor? Isso é um fenômeno cultural que ainda hoje você vê entre os nossos índios, né? São sociedades em estágio de desenvolvimento ou ainda primitivas, em que a criança é uma força de trabalho, né? A criança, ela cresce ajudando a família a manter as coisas, a cultivar a lavoura, a pesca, etc. É uma força de trabalho. Então, as crianças que nasciam com essas limitações, com dificuldades físicas, defeitos físicos, ou que já exibiam durante o seu desenvolvimento já algum tipo de transtorno que incapacitava ela para essa perspectiva que a sociedade toda almejava das crianças, né? Elas eram consideradas peso morto, né? E sem trocadilhos, evidentemente, né? E essas crianças eram eliminadas, né, da sociedade por diversos meios, né? Ou afogando as crianças, ou abandonando elas no campo, no deserto, né? Nas florestas, etc., né? Então, isso mostra para todos nós aqui como essas pessoas sofrem. Essas pessoas são vítimas de algo que para nós é desumano, né? Só para vocês terem um exemplo, nessas revoltas da antiga FEBEM, por exemplo, quando alguns daqueles crianças, adolescentes, eram mortos, assassinados naqueles atos de violência extrema, né? Sempre são os que têm uma doença mental, um esquizofrênico, uma pessoa com uma deficiência intelectual, um autista, né? Geralmente são essas pessoas que sofrem nessas coisas, dessas conflagrações dessas FEBEMs, dessas cadeias, etc.
Essas pessoas que sofrem, muitas vezes são assassinadas nessas coisas, são exatamente os doentes mentais, as pessoas que mais são vulneráveis, entendeu? Na sociedade que tanto precisa da nossa ajuda e que, uma vez ajudadas, uma vez tratadas corretamente, uma vez assistidas corretamente, são pessoas produtivas, belas pessoas, tá? Pessoas que trabalham, pessoas criativas, né? Olha, existem muitos artistas plásticos, escritores famosos, que são esquizofrênicos e que que se tratam, que se cuidam, né? E que são pessoas de extrema expressão e sensibilidade. Nós temos grandes políticos, nós temos artistas aí na mídia que são bipolares, né? Que bem controlados, com medicação, que conhecem os seus problemas e que isso mostra para nós aqui, entendeu? Esquizofrênicos, por exemplo, são cientistas importantes, famosos, autistas de alto funcionamento, que são também de grandes expressões na ciência, nas artes, na matemática. Então você veja o seguinte, essas pessoas são seres humanos, né, com capacidades, né, e que nós temos que dar uma oportunidade, nós temos que ajudá-las, protegê-las e defendê-las, sobretudo, para que elas possam expressar. O ser humano não é um hegemônico, como essa palavra que anda se falando por aí agora, não é nada disso. O ser humano tem uma variedade, uma variedade, e essa variedade é essencial para que a sociedade seja saudável, para que a sociedade seja criativa, que ela se amplie e que seja bela. Então nós precisamos de tudo isso. E por isso nós devemos proteger essas pessoas. Proteger mesmo, defendê-las, dar-lhes os direitos, garantir-lhes os direitos. E isso começa com uma boa política de saúde mental e, sobretudo, ao esclarecimento das famílias, que precisa muito do nosso apoio, muito mesmo, e da sociedade, a sociedade em geral. Porque o preconceito, como eu já disse antes, está dentro da sociedade. É cultura, é cultural. Muito obrigado, doutor Fernando Portela. E, aproveitando essa grande audiência que nós estamos no momento, a ABP tem um pequeno convite para você. Põe no ar. Em 22 de julho, a ABP realiza a 4ª edição da Jornada Nacional de Emergências Psiquiátricas na Santa Casa de São Paulo. A jornada traz temas como emergências psiquiátricas no Brasil, comportamento suicida, conduta nas intoxicações, manejo da agitação psicomotora e muito mais. Inscreva-se já no site da ABP, mas corra, as vagas são limitadas. Não perca a 4ª Jornada Nacional de Emergências Psiquiátricas da ABP. Pois é, falei que o convite é imperdível. Voltar com a minha conexão com o Dr. Fernando Portela para responder agora a Giovana Leopoldi. Ela pergunta: temos que desmistificar patologias que atingem milhões de pacientes que sofrem preconceitos oriundos principalmente da falta de informação. Como tratar isso em nosso dia a dia, doutor? Isso só se faz atualmente, né? Em termos macro, ou seja, em termos da sociedade, né? É exatamente esse o propósito e o objetivo da campanha da psicofobia, né? Que foi, como eu já disse antes, iniciada pelo Antônio Geraldo. Esse é o único instrumento que nós temos, é ampliar, penetrar na sociedade, entendeu? Na cultura, essa é uma questão cultural. Então são campanhas assim de alcance, de que tem grande alcance social e que agora com a mídia, né, a internet, o Facebook, as mídias sociais, nós temos um instrumento fantástico de vencer esse preconceito, esclarecendo, né, as pessoas, porque muitas pessoas têm em suas famílias alguém com algum transtorno mental, né? Então são essas pessoas que vão nos ajudar, né? São essas pessoas que vão divulgar, que vão ajudar a modificar essa cultura. E começa dentro da casa de cada um. Ok, doutor Fernando Portela. Gostaria muito de agradecer. São 21h37, horário de Brasília. Nós estamos encerrando mais um ABP TV. Gostaríamos das suas considerações finais, doutor Fernando. Olha, esse é um assunto muito interessante, né? Muito importante, porque é um assunto em que o psiquiatra, a psiquiatria, entra na sociedade. Né? A psiquiatria é uma especialidade médica que tem um valor social muito grande, né? Pelo tipo de trabalho que ela faz. Né? Ou um paciente
com um transtorno mental não é uma pessoa que tem um problema no fígado, coisa que é fácil de tratar, ela tem hospital, tem remédio, medicações, tudo. É uma pessoa que, uma vez doente, afeta toda uma estrutura social, afeta as relações familiares, o trabalho, a produtividade e o próprio sentimento, o senso de liberdade dessa pessoa, né? E uma série de coisas aí, né? Portanto, essa campanha, programas como esse, que divulgam esse tipo de coisa, a questão do estigma e do preconceito com o indivíduo que sofre de um transtorno mental, ela é sempre muito bem-vinda e deveria ser periodicamente, na minha opinião, repetida, né? As coisas a entrar aos poucos no cérebro das pessoas, despertando aos poucos a consciência de cada indivíduo, né, que compõe a nossa sociedade e que são agentes da cultura. Doutor Antônio Geraldo, aqui no nosso estúdio, suas considerações finais sobre a participação, mais uma vez, aqui no programa ABP-TV. Eu quero agradecer muito todas as pessoas que têm nos ajudado nessa campanha. É importante que todos façam um trabalho nas suas mídias sociais, que divulgue tudo que nós trabalhamos para acabar com o preconceito. O professor Portela, ele está nessa campanha desde o início dela, sempre prestigiando tudo relativo à questão do preconceito, à questão do estigma, até porque é algo que ele abomina. Nós sabemos o quanto que é importante continuar com esse trabalho. A presidente da BP, a doutora Carmita Ábido, ela tem trabalhado também nesta linha, acredita na importância desse trabalho e com certeza que a BP vai continuar fazendo o que o Portela colocou, o Portela pediu, que é esse trabalho continuado. Nós não podemos interromper isso. Vamos fazer todas as outras ações, mas com certeza a BP vai continuar nesse rumo, com certeza a BP tem que falar disso o tempo inteiro e contamos com o trabalho de todos vocês conosco nisso. Muito obrigado e obrigado por estar aqui hoje e obrigado pela nossa audiência. A audiência é muito boa no dia de hoje. Gostaria de agradecer também de coração a participação do Dr. Fernando Portela, uma participação voluntária, está aqui à nossa disposição a essa hora da noite. Também do Dr. Antônio Geraldo, também fez questão de estar aqui nesse dia. Agradecendo principalmente a você que mandou a sua pergunta, a sua contribuição, os seus comentários. Muito legal até esse debate paralelo aqui no lado de comentários do Facebook. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, 21 horas ao vivo, aqui no seu programa ABP-TV. Tenham todos uma semana vitoriosa. Tchau, tchau. Agora, sempre que o programa ABP-TV estiver ao vivo no Facebook, você receberá uma notificação e poderá acompanhar a transmissão. No fim de cada evento, clique em notificações do live e ative.